Bom, saudações, gente. Voltando aí, retomando, né, aquela análise sobre o processo de urbanização brasileira, vamos falar aqui um pouquinho, né, de duas questõezinhas que trabalham o conceito de segregação, autossegregação, segregação imposta, né, e territorialidade. Repara essa questão da UERJ de 2002. Essa questão é bem simples, mas só para amarrar mesmo o que a gente tinha discutido. Ele coloca uma tabela e na tabela ele coloca lá áreas da cidade do Rio de Janeiro. Aí ele coloca Zona Sul, Zona Norte, Madureira, Jacarepaguá, subúrbio próximo, subúrbio distante e Zona Oeste. Divide em bairros, em zonas. Aí, repara, expectativa de vida. Saindo da Zona Sul e da Zona Norte e indo para as zonas periféricas, a expectativa de vida diminui. Taxa de analfabetismo. Saindo da Zona Sul e da Zona Norte, e esse Zona Norte aí, você tem que ler Grande Tijuca, tá? É a Zona Norte próxima, né? Repara que a expectativa de vida, a taxa de analfabetismo aumenta. E médias de anos de estudo. Saindo da Zona Norte e da Zona Sul, caminhando para a periferia, olha lá, as médias de anos de estudo vão decaindo. Aí ele coloca lá, considerando os estudos atuais da geografia urbana, os indicadores sociais apontados na tabela acima contribuem para explicitar o conceito de... Gente, não é rede urbana, é rede geográfica, não tem nada a ver. Hierarquia urbana não é, porque hierarquia urbana é a relação de poder entre cidades. Aqui eu estou mostrando bairros. Desterritorialização, não tem nada a ver, isso é um outro conceito. E letra D, olha lá, segregação socioespacial. Como Zona Sul e Zona Norte detêm maior poder aquisitivo e maior presença do Estado, tem índices, né, sociais e econômicos melhores. Então o gabarito aí, ó, letra D. Já essa outra questão aqui da UERJ, agora 2011. Essa aqui é genial, ó. Hoje, a interação espacial entre comunidades, no que tange ao deslocamento de pessoas moradoras de uma delas para visitarem amigos ou parentes ou estabelecerem contatos associativos com pessoas residentes em outras, tornou-se um tanto difícil, devido aos mecanismos de controle impostos pelos traficantes e à rivalidade e aos choques entre quadrilhas baseadas em favelas diferentes. Olha, para quem não entende muito essa realidade do Rio de Janeiro, eu vou explicar. Na prática, o que o texto está dizendo? Se você mora numa favela que é do Comando Vermelho, sua avó mora numa favela do Terceiro Comando, meu amigo, não tente visitar a sua avó e nem a sua avó visitar você. Por quê? A rivalidade entre os grupos é muito grande. Então, em alguns momentos, a coisa é tão grande que eles impedem as pessoas entrarem. E se por acaso eles descobrirem que tem alguém, algum morador do Terceiro Comando dentro da favela do Comando Vermelho, eles podem pegar esse morador e até executá-lo, mesmo que esse cara não tenha ligação nenhuma com o narcotráfico. Eles vão dizer, não, você é X9, tá aqui para espionar. Cara, e a parada é bizarra mesmo, porque se você mora numa favela do Terceiro Comando, você não pode ficar usando roupa vermelha. Por quê? Do Comando Vermelho. Até as expressões, é a gente, é nós. Cada grupo usa uma expressão. As marcas, né? Uma usa Nike, outra usa... Cara, é uma rivalidade muito significativa. Aí ele pergunta o seguinte, o fenômeno descrito no texto, que vem ocorrendo nas últimas décadas, corresponde mais diretamente ao seguinte processo socioespacial. Então, qual é o processo socioespacial que esse texto está ilustrando? É hierarquização? Não é bem hierarquização, porque hierarquização ele teria que mostrar que tem uma favela ou um grupo que manda mais que o outro. Seria regionalização? Também não. Regionalização é quando você... como é que eu posso dizer? É quando você divide um dado território em regiões, levando em consideração aspectos em comuns. Pode ser aspectos sociais, culturais, econômicos, ou todos eles ao mesmo tempo, físicos. Letra C, metropolização não, porque metropolização é a formação de uma metrópole, da cidade de comando. E aí sobra a letra, olha lá, letra D, territorialização, ou seja, cada facção se territorializa em um determinado ponto. Beleza? Então, tem a ver com a questão da territorialização. Bom, e aí, para amarrar tudo o que a gente trabalhou, a gente tem que falar também um pouquinho das milícias, né? Que as milícias começaram a crescer muito no Rio de Janeiro. E é um crescimento muito parecido com a questão do narcotráfico, né? Em pontos mais específicos, que é mais a periferia da Zona Oeste, mas o crescimento das milícias tem a ver com a percepção do poder aquisitivo dentro da favela. Então, muitos ex-policiais ou policiais da ativa, ex-bombeiros ou bombeiros da ativa e militares começaram a perceber que o narcotráfico gerava lucro dentro das favelas? Sim, mas que também eu poderia vender outras coisas dentro da favela. Gás, energia, eletricidade, transporte,
TV a cabo, e muitas vezes essas milícias começaram a penetrar nesses bairros e expulsar os narcotraficantes e literalmente se estabelecer como o Estado dentro do Estado. Eles fazem a mesma coisa do Estado, garantem segurança, garantem a circulação das mercadorias, a abertura do comércio e cobrar impostos sobre essa galera. E, cara, é muito chocante isso porque durante muito tempo, muitas pessoas das classes médias e altas do Rio de Janeiro aplaudiram a milícia e acharam que a milícia era a solução do narcotráfico. Só que a milícia age igual ao narcotráfico. Se você não pagar ela, ela vai te matar. Ela vai provocar algum ato de violência e te reprimir por isso. Só que nesse contexto do surgimento das milícias, que começaram a lucrar e arrecadar muito dinheiro nas favelas, as grandes empresas começaram a perceber que dentro das favelas eu também tenho mercado consumidor. E aí esse grande capital, também interessado em abocanhar o mercado consumidor das favelas, queria penetrar para as favelas. Aí eu vou pegar um exemplo bem simplório. Gente, eu poderia instalar um McDonald's, né, um Itaú dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, de uma periferia do Rio de Janeiro? Posso. Só que para você instalar, por exemplo, um McDonald's dentro da Rocinha, você vai ter que pagar o arrego ali para o tráfico. Né? Você vai ter que pagar o arrego de uma milícia que estiver numa área periférica. Só que esse grande capital vai pensar, fala, peraí, agora eu vou ter que pagar 2 impostos? Eu vou ter que pagar um imposto para o Estado que eu já pago e para o narcotráfico e para a milícia? O grande capital falou, O grande capital vai até o Estado e pressiona o Estado do Rio de Janeiro e fala, meu irmão, esse mercado consumidor que estão nas favelas do Rio de Janeiro, em algumas periferias, ele me pertence. Porque eu que te financio o Estado, eu que banco você através dos impostos. Então eu quero isso para mim. Nesse mesmo contexto, o Rio de Janeiro vai sediar grandes eventos esportivos, Pan-Americano, Copa do Mundo e Olimpíada. E aí tudo isso unido levou o governo do Estado do Rio de Janeiro a implementar a política das UPPs. O Estado retomar esse espaço que estava na mão do narcotráfico e de algumas milícias para o Estado e permitir a penetração do grande capital. Então percebe que a ótica não tem a ver com melhorar a qualidade de vida da população, mas tem a ver com a ótica econômica. Com a crise econômica que o Brasil passou a viver a partir de 2013, principalmente o Estado e a cidade do Rio de Janeiro, infelizmente essa política de segurança pública das UPPs ela foi desmontada, e não que essa política, gente, esteja também no mar de rosas, porque a política das UPPs também foi segregacionista. Porque onde é que as primeiras UPPs foram implementadas? Nas favelas da Zona Sul. Ou seja, eu vou priorizar de novo a Zona Sul. E depois da Grande Tijuca. E o resto da cidade do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro foi sendo deixado para segundo plano e nem conseguiram ter a chance de experimentar. E sendo que, mesmo na política das UPPs, muitas falhas existiam ali. Mas, enfim, é dessa maneira que nós temos uma condução de uma urbanização caótica. E aí, fechando de vez a nossa aula, aí vai ser um breve comentário mesmo, porque teremos aulas específicas sobre impactos ambientais. Vamos falar dos impactos ambientais que a urbanização acelerada, irregular e anômala provoca. E aí são muitos impactos ambientais. Dentre eles, olha lá, produção de lixo. Cara, a quantidade de lixo que se produz e se despeja na cidade. E esse lixo acaba gerando uma outra consequência que são as enchentes, ao entupir os dutos. Eu tenho ali também a poluição atmosférica, a poluição sonora, a poluição das fontes hídricas, de rios, dos mares. Então, repara como que essa urbanização acelerada, irregular e anômala traz uma série de problemas. O desmatamento das encostas levando aos deslizamentos. Então, a urbanização, ela não gera só problemas sociais. A urbanização acelerada, irregular e anômala, via macrocefalia urbana, ela não gera só problemas sociais e econômicos, mas também problemas ambientais. Então, com isso, a gente fecha a nossa aula de urbanização brasileira. Espero que tenham entendido. Um grande beijo, até a próxima e saudações.